Vou dar uma aula bem simples, básica, mas que é primordial para o nosso crescimento em Deus, para ser revelada a vontade dele nas nossas vidas. Tá bom? Pai, no nome de Jesus. Oh, Senhor Deus da glória. Nós queremos pedir a Deus que coloque anjos de guerra neste local. Queremos te apresentar em tuas mãos, Tudo que Senhor não provém do Jesus. Senhor cai por terra. Senhor Em nome Jesus, de Jesus, Senhor, envia Pai, teus anjos de guerra, Senhor, queremos neste pedir que o lugar. Espírito de sabedoria e de E pelo revelação, poder que é no teu no nome, pleno Jesus Cristo. conhecimento do Senhor, seja concedido a Venha, Pai cada querido, um de instalar, nós. Senhor, a tua atmosfera, Pai querido, Abre os reino nossos olhos do espirituais. céu dentro deste Abre os lugar. olhos do nosso entendimento. Manifesta, Pai querido, a tua Abre-nos a glória, tua do teu palavra. querido, a tua Que vontade. teu Espírito, por meio da Senhor Jesus, palavra, opere manifesta, Pai querido, a libertação, tua opere obra, teu curas, milagre, teu milagres, sinais, mover. prodígios, maravilhas. Entra, Pai querido, com Salvação de almas, libertação através do edificação poder da tua das nossas palavra, vidas espirituais no de Senhor. força, de graça, de No nome capacitação, de poderoso e firmeza. santo de Jesus. Confirma, Pai, a bênção e a Graças vitória, ao Pai, Senhor. para a Amém. glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Se tiver algum cerveja, aproveita e usa essa aqui no canto aqui da conversa. Pode dar para dar uma olhada nos textos agora enquanto nós estamos na aula. Na próxima vez, se Deus preparar alguma coisa, a gente consegue trazer Bíblia para os irmãos, se Deus preparar. Amém. Amém? Abre, por favor, a Bíblia Sagrada aí, João capítulo de número 3. João capítulo de número 3. João 3, verso. André, você que é o mais conhece aqui, você vai ser a minha referência, filho. Eu vou ficar toda hora falando com você, que não é aqui com você. Bom? Logo a gente pega mais texto, pessoal. João 3, verso de número 3, 4 e 5, André. Lê aí. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha vocês também. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Fale comigo, novo nascimento. Novo nascimento. O título da aula de hoje é esse aí, o novo nascimento. Bem simples e uma das coisas mais importantes dentro do reino de Deus. O reino de Deus é um assunto que dentro da teologia se chama basileilogia. Basileilogia vem de Basileia mais logia. Basileia é reino, logia é estudo. Estudo do reino. Estudo do reino, o reino de Deus é muito amplo. São muitas coisas para falar do reino de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o novo nascimento, como a porta de entrada para o reino de Deus. Diga amém. Amém. Quando seu pai e sua mãe teve a relação, quando o espermatozoide fecundou o óvulo e aí gerou-se o feto, nasceu a criança, a primeira coisa que precisa fazer é fazer o quê? Quando nasce a criança? Beleza. Quanto à cidadania da criança, beleza. Não quanto à sua origem natural. Vai. Quanto à cidadania da criança, o que precisa fazer? Registrar. Sem registro não tem prova que a criança nasceu, certo?
Por que tem gente que tenta abandonar a criança na lixeira, tal, porque fez um parto fora do hospital e ela tenta se livrar da criança porque não teve registro que aquela criança nasceu. Então, o novo nascimento, ele é onde vai precisar haver um registro seu de nascimento. Toda criança que nasce tem que ser registrada. Isso no mundo físico. Só que a Bíblia diz que tudo que acontece no mundo físico primeiro aconteceu no mundo espiritual. Então, as coisas normais, tá, irmãos? Não estamos falando de coisas paralelas, coisas indignas ou coisas iníquas. Tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, tudo que é de uma forma agradável e boa na terra, ela não tem origem unicamente aqui. Ela tem uma origem espiritual. Então, o novo nascimento é a mesma coisa. Você nasce de novo para mostrar que você é cidadão de algum lugar. Jesus estava falando para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. O verso 3, lê ele de novo para mim aí, André, só o 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, por que a necessidade de nascer de novo? Se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Sem novo nascimento, sem enxergar o reino de Deus. Quando você começa a tratar assuntos de fé com pessoas que não tiveram novo nascimento, a pessoa fala assim, tá? Não é normal o que você está falando. Porque a sua linguagem mudou. Sua forma de pensar mudou. Sua forma de ver mudou. Sua forma de entender mudou. Isso é visão do reino de Deus, que foi colocada dentro da pessoa, dentro do novo nascimento. Paulo fala que o evangelho que nós pregamos é loucura para os que não creem. Bom, fala sério, calma, normal. Você acha, pela fé você pode crer, mas uma pessoa racionalmente, usando só a razão, sem falar de fé, só a razão, vai acreditar que alguém justo quis morrer por um monte de pecador injusto. Depois de morrer, ressuscitou para justificar um monte de gente injusta. Você acha que racionalmente a pessoa consegue se manter no Evangelho? Se ela usar só a mentalidade dela? Porque o Evangelho não é razão. O Evangelho é para quem crê. Olha só o que está escrito. Estou só dando uma introdução para você começar a pensar sobre esse assunto. Vai lá. Não. Por favor. Pode. Primeiro Coríntios, capítulo de número 1. Primeiro Coríntios, capítulo de número 1. Antes de ler 1 Coríntios 1, vamos ver Romanos 1, 16. Romanos 1, versos 16 e 17, olha o que está escrito. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
não é daquele que entende, é daquele que crê. A salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Fala comigo, o Evangelho é para quem tem fé. É para quem tem fé. E aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Olha o que diz. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sapiência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não pôde conhecer a Deus por meio de sua própria sabedoria, foi da grade de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedorias, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas tanto para aqueles que são chamados gregos ou judeus, e pregamos Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, o Evangelho, irmão, para o mundo é loucura. Eles não têm a visão do reino de Deus. Mas Paulo fala que nós não somos daqueles que andam por vista, mas que andam por fé. Fala comigo, a fé foi dada no lugar dos olhos da alma. A sua alma, irmão, ela quer ver as coisas antecipadamente. Por que você acha que a pessoa busca religiões onde as pessoas querem prever o futuro ou coisas semelhantes, buscam cartomantes, buscam pessoas para ler as mãos, coisas semelhantes, para que veja o futuro? Isso é o anseio da alma, que não quer viver por fé. Mas os olhos que Deus quer que o homem tenha são os olhos da fé. Fala para alguém que esteja próximo aí, fala assim, sem os olhos da fé, você não vê o reino de Deus. Por isso que Jesus estava falando, se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus, porque você não vê ele com o seu olho físico. Os olhos espirituais da maioria são fechados, e os olhos da alma é onde tem que estar a tua fé. Você precisa enxergar o reino de Deus pela fé. E só quando acontece o novo nascimento que isso começa a acontecer na vida da pessoa. É o que Jesus está querendo dizer quando diz que sem nascer de novo ninguém pode ver o reino de Deus. Então o reino de Deus não é visto com seus olhos físicos. Os olhos de Deus não são vistos com os olhos espirituais, porque você está vivendo uma vida física. Deus pode abrir visão espiritual para que você veja relances de coisas espirituais. Você pode ter um arrebatamento de sentidos, pode ter um arrebatamento de espírito, pode ter uma visão, mas é uma visão específica. Não vê toda hora com olhos abertos no mundo espiritual, isso não acontece. Por quê? Porque Deus deixou para o homem a fé como olhos da alma. Fala para o irmão que está do lado, use a fé. Use a fé. A tua alma é onde está a tua vontade, o teu intelecto, teus sentimentos e emoções. Isso faz parte da atribuição de quem nós somos. Gênesis 2:7 diz que o Senhor Deus soprou sobre o homem, que já estava formado, só o corpo, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, esse soprar o fôlego de vida, a palavra fôlego de vida ali, traz uma referência ao espírito do homem, que Deus soprou dentro dele. E aí, o espírito do homem com o corpo gera-se a alma, que é quem nós somos de fato. A nossa vontade, nosso intelecto, nossos sentimentos, nossas emoções. Então, Deus quer que essa alma use a fé, para que você possa ter visão clara das coisas do reino de Deus. Porque elas não vão vir naturalmente. Essa visão vai vir por meio da fé na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Vai vir pela fé na palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé só é gerada de uma forma que a pessoa consegue
ver o reino de Deus com clareza quando a palavra de Deus gera dentro dela essa fé no espírito humano dela. Quando ela ouve e recebe essa palavra vai gerando fé, de forma que ela pode começar a enxergar o reino de Deus. Ela começa a ter uma visão diferente do que as pessoas naturais têm. Diga amém. Amém. Verso 4 aí, Andrezão. João 3, verso 4. Texto base. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha só, Jesus não estava falando com qualquer pessoa, irmãos. Nicodemos, ele era um fariseu e era um príncipe entre os fariseus. Significa que ele era alguém altamente estudado dentro da doutrina judaica do farisaísmo, que era uma vertente que cria em visões, cria em anjos e também cria na ressurreição dos mortos. Deus está falando com alguém que não era desentendido das coisas espirituais. Deus estava falando com alguém que tinha uma visão clara da espiritualidade de todos os homens daquela época. Quando Jesus chegou nesse assunto, travou a mente de Nicodemos, porque não era assunto de razão, era assunto interno da fé. A fé tem a sua razão, a fé tem a sua forma de entender, tem intelecto na fé. Só que existem assuntos da fé que só aqui não cabe. Você tem que receber dentro de você, no teu homem interior, no teu espírito humano, você vai ter que receber aquilo. E só a fé vai te fazer compreender, não tem outra forma. A pergunta do cara: como pode um homem nascer de novo sendo já velho? Aleluia! Olha o Andrezão, cabelo branco na barba. Eu tenho isso também. Como que uma pessoa na nossa idade nasce de novo? É o que Nicodemos falou, cara, não tem. Está falando coisa que não dá para entender aqui, Jesus. Como que pode um homem, sendo velho, nascer? Vai voltar para o ventre da mãe para poder nascer de novo? Aí Jesus estava já querendo dar risada. Já. Você acha? Jesus estava olhando e falou: esse cara é doutor, esse cara é príncipe. Aliás, doutor, é um príncipe dos fariseus. Esse cara é dos melhores que está estudado lá na teologia do farisaísmo. Estou falando uma coisa simples do reino, estou falando o beabá. Isso aqui é beabá do reino. Isso aqui é o alfabeto do reino, é o início, é o princípio. E o Nicodemo não sabia nada disso. O cara estudou. Chegou num encontro com Jesus de madrugada. Jesus, estou entendendo o que é isso? Por quê? Porque ele não conseguia entender, porque ele ainda não tinha a visão do reino. Ele ainda não tinha nascido de novo. Quem não nasce de novo não pode ver o reino. Então tem gente que você está pregando isso aqui. Enquanto o Espírito dele não estiver receptivo para abrir-se para a palavra, vai ficar sem entender. Porque quando ele se abrir para a palavra, o Espírito de Deus convence ele do pecado, da justiça e do juízo, e ele começa a enxergar as coisas de Deus. Começa a enxergar o reino de Deus. Aí Jesus vai com calma, porque ele entende que aquele cara ainda não nasceu de novo, e ele vai explicar de novo. Verso 5, vai lá, André. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do quê? Da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. Então são duas coisas diferentes. A água e o Espírito. O novo nascimento é diferente do nascimento natural. Já percebe-se? Por causa da pergunta de Nicodemos, é diferença. Você não é voltar para a barriga da mãe, então é nascer da água e do Espírito. Que água é essa? Batismo.
Certeza? É que a gente ouve todo batismo sobre isso, né? Mas se eu falar que essa água não é água do batismo? A água do batismo é representativa, vocês sabiam disso? Ela não é a água original. Isso aqui. A água do batismo é representativa. Todo batismo é representativo. O batismo não é literal. O batismo é representativo. Porque o batismo é o quê? Você creu na morte de Cristo, creu no sepultamento de Cristo, creu na ressurreição de Cristo. Quando você vai para o batismo, você está morrendo com ele. Quando desce as águas, você está sendo sepultado com ele. Quando você levanta, você ressuscitou com ele. É simbolismo. Não é literal. Mas o novo nascimento é literal. Aleluia, Deus. Tem uma música que diz assim, né? Que você falou que tem que nascer da água e do Espírito, né? Tem uma música que fala que tem que nascer da água, tem que nascer de Deus. Aí fala tem que nascer do meu Espírito, tem que nascer do Espírito de Deus. Realmente, o novo nascimento, irmão, ele não é simbólico. O batismo é simbólico. Mas quem desce no batismo já tem que ter nascido de novo antes de ir para o batismo. Agora vamos lá. Quando que ocorre o novo nascimento? O que é aceitar Jesus como Salvador? Negar o mundo e aceitar Cristo como Salvador da sua vida. Ouvir a palavra. O que nós chamamos de aceitar Jesus é a confissão de fé, certo? Fala comigo, confissão de fé. Confissão de fé. Qual é o texto da Bíblia que manda fazer isso? Crê e confessa, né? Como se crê com o coração e com a boca se confessa pela salvação. Exato. Romanos capítulo de número 10. Está lá. Um pouco na volta aqui, a gente vai caminhar a Bíblia. Vai lá, né? Não foi. Tinha a Bíblia aí, né? Romanos 10. Tô indo devagar, né? Tô indo devagar. Romanos 10, esse texto aqui, que a gente está aqui, no verso de número 8, mas que diz a Escritura: perto de ti está a palavra, em tua boca e em teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Isso aqui é Paulo citando Deuteronômio 30. A palavra está bem junto de ti, na tua boca e no teu coração. E aí Paulo faz essa citação de Deuteronômio 30 e ele fala: essa é a palavra que a gente prega. A palavra que não está longe, a palavra que está perto. Fala assim, a palavra de Deus está perto. A palavra de Deus, não somente as escrituras que eu estou falando aqui. Esse sentido que Paulo está falando do próprio Cristo. Ele é a palavra viva de Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Paulo está se referindo literalmente de Cristo, porque se você olhar os versículos anteriores, do 5 ao 7 ali, mais ou menos, de Romanos 10, ele está falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E aí ele vem e fala: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que nós pregamos é qual? Cristo. O Cristo que morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Essa é a palavra que está perto de nós, que está na nossa boca, que está no nosso coração. Verso 9: porque se confessares com a tua boca o Senhor Jesus Cristo e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos teus mortos, serás salvo, pois com o coração se crê para justificação ou justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Então não é simplesmente assim: não, estou aceitando Jesus, tal. Não, uma confissão genuína. Eu creio que ele morreu por mim naquela cruz. Eu creio que ele morreu para perdoar os meus pecados naquela cruz. Eu creio que ele foi sepultado.
Eu creio que ele foi sepultado e morreu no meu lugar. E eu creio que com a ressurreição dele, eu também tenho direito à nova vida. Glórias a Deus. Essa é a confissão de fé. Então, quando eu creio em Jesus, eu creio na morte, no sepultamento e na ressurreição. E com a ressurreição dele, eu recebo nova vida. Romanos 6. Romanos 6. Isso. Que aqui é o que nós chamamos do batismo pelo Espírito. Fala comigo, batismo Batismo. pelo Espírito. Não estou falando de batismo nas águas, não estou falando de batismo com o Espírito Santo, que é ou no Espírito Santo, que alguém prefere falar no, que é o revestimento de poder, para falar em línguas, não estou falando desse tipo de batismo. Não estou falando de batismo de fogo, estou falando de batismo pelo Espírito. É o Espírito o agente batizador. O batismo com o Espírito Santo é Jesus quem batiza com o Espírito Santo com fogo. Aleluia. Aqui, Paulo vai falar de outro agente batizador. O Espírito é o agente batizador. Vamos ver o texto. Romanos capítulo 6. Para vocês verem, eu vou ter que fazer depois uma conexão com 1 Coríntios 12, que é o mesmo assunto desse aqui. Mas, por enquanto, vai Romanos 6, verso 2 em diante. Olha aí. Vai lá. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus? Fomos batizados em Jesus. Agora, quem que te batizou em Jesus? Aí você fala, o pastor. O pastor poderoso? Ele te imergiu em Jesus? Não. Ora. Vamos lá, meu irmão. Você acha que eu, como pastor, que vou batizar um membro numa água, num tanque batismal, num rio, num córrego, onde for que tiver água, você acha que eu tenho o poder de imergir você no corpo de Jesus? Logo eu que como arroz e feijão? Você acha que eu tenho esse poder de colocar você dentro do corpo de Jesus? Não tenho. Então o batismo que eu faço é só o simbólico daquilo que já aconteceu quando você creu. Olha lá, vamos continuar o texto, vocês vão ver isso aqui lá em Coríntios também. Vai. Ou não sabe que quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, e quem que te colocou lá na morte dele? Você não morreu na cruz há 2000 anos atrás. Você acha que eu tenho poder de espiritualmente te levar lá na morte dele e te trazer? Só jogando você na água? Glória a Deus. Vai, continua aí. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, Na morte dele, não é na nossa, não. para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai. Aleluia, glória a Deus. Andemos nós Glória a também Deus, aleluia, em glória a novidade de Deus, vida. glória a Deus. Eita, esse Vocês estão aleluia, vendo glória a isso? Deus, aleluia. Como Glória a que eu, batizador, homem, vou te colocar na água e te levei na morte de Cristo, no sepultamento dele e na ressurreição dele. Você acha que é possível um homem fazer isso? Não existe a capacidade humana para isso. Então o batismo é só o simbolismo daquilo que já aconteceu. Mas tem que ser feito, porque Jesus deu uma ordem. Quem crê e for batizado será salvo. Então todo mundo que crê tem que passar pelo batismo. Ah, creu, não deu tempo de batizar. Foi salvo, porque creu. Já aconteceu o batismo espiritual na vida dele. Ele precisa ir nas águas para provar para todo mundo que ele crê. Porque é confissão de fé pública. A fé cristã, ela não é uma fé que ninguém sabe. Você tem que publicar ela.
Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aleluia. Então, esse é o motivo do batismo. O batismo que é a confissão. Você aceita Jesus, glória a Deus, amém. Você confirmou. Se foi sincero, você nasceu de novo naquele dia. Só que você tem que ir para as águas para cumprir toda a justiça. Como Jesus desceu as águas. E ele não precisava descer, porque ele já era nascido de Deus. Não teve relação de pai e mãe. Já foi o único homem que nasceu nascido de Deus. Porque foi o Espírito que cobriu Maria e ele nasceu de forma miraculosa, sem que houvesse uma relação de pai e mãe. Ele já nasceu nascido de Deus, ele não precisava descer água para nada. Ele nem pecado tinha. Mas ele falou para cumprir toda justiça. Aleluia. Abre em 1 Coríntios capítulo 12, que é o complemento de Romanos 6. 1 Coríntios 1 Coríntios 12. é primeira, na verdade é primeira. 1 Coríntios. Ó, assim ó, Andrezão. Eu falo Andrezão, a gente fala para os montes e os outeiros também ouvem, entendeu? O Antigo Testamento, todos são primeiro, tipo, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis. Isso é o Antigo Testamento. No Novo sempre é primeira, porque são cartas, não são livros. O Antigo, livro. Novo, carta. Então, primeira, segunda, terceira. É primeira, eu falo e eu não me errado, eu estou acabando de falar. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 13, Andrezão. Pois todos nós somos batizados em Espírito. Não, calma aí. 13, não é? Lê de novo, com calma, sem pular nada. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, Opa! Certo. formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aleluia. Então aqui já está mostrando que é o Espírito que nos coloca no corpo. Pois é em um só Espírito que formamos um só corpo, que é o corpo de Cristo. Que é a igreja é o corpo de Cristo. Então, nós somos imergidos nesse corpo como? Pelo Espírito. Então, quando você confessa a Cristo, de fato, no seu coração, você nasceu de novo naquele momento. E aí você é imergido pelo Espírito no corpo de Cristo. Então, você já sabe que você é nascido do Espírito. Aquele que nasceu de novo, quem não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí vai voltar para a hora da mãe? Não, não é isso não. Você tem que nascer da água e do Espírito. Então, nascer do Espírito, você já entendeu o que é. Que é o Espírito de Deus te imergindo no corpo de Cristo. Daí, agora eu já vou para outro texto que nem. Mas eu vou tirar uma dúvida. Calma aí. Só Estou segura. comendo bolo, Só segura. Até agora, irmão, eu falei tudo que eu não anotei, tá? Fiz um monte de anotação, coloquei aqui desenho, tudo. Até agora eu falei tudo que eu não anotei. Vou deixar bem claro, né? Fala. As águas que eles Não, as águas eu vou chegar nas águas, ainda não cheguei nas águas. Essa água que não é a água do batismo, eu quero. Eu não vou falar das águas ainda, porque ainda não cheguei, eu estou falando do Espírito. Tem que ir explicando todo o processo. Eu estou indo, você está vendo? É desse jeito que eu gosto de fazer, Isso. pastor. Vindo devagarzinho, ensinando um pouco. Estou na água ainda, nem cheguei no Espírito. Não, estou no Espírito ainda. Não chegamos na água, vamos lá. Romanos capítulo 8. Ainda estou falando do novo nascimento pelo Espírito ainda. Vou chegar na água.
8, 16, 17. Mas você não lê desse jeito que você está lendo, não. É empolgado agora. 16. Lê com vontade. É que a minha letra é pequena. Olha a desculpa do cego, vai. Vai. É 7. 16 e 17, né? Vai lá. O mesmo Espírito testifica o nosso Espírito. Calma aí, lê de novo, vai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Fala assim, o Espírito de Deus O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito. Testifica com o meu Espírito. O seu Espírito é a parte mais profunda do teu ser. O teu corpo é a parte exterior, a tua alma está no teu corpo e o teu Espírito está no profundo da tua alma. É a forma mais fácil de descrever. O tabernáculo, que era onde Deus se revelou através de Moisés, ele tinha 3 repartições. O átrio, que era exterior, parte exterior, o santuário, que era a metade do caminho, e o santíssimo, que era o mais dentro, mas estava tudo dentro do átrio. O santo e o santo dos santos. Mas o santo dos santos era a parte mais profunda. E aí você vai ter Paulo e Pedro chamando nossa vida e o nosso corpo de um tabernáculo. Então significa que dentro de nós, além do corpo, você tem a tua alma e o teu espírito. A parte mais profunda é o teu espírito, é o lugar de contato com Deus. Lembra lá que eu falei em Gênesis 2,7? Soprou o Senhor Deus sobre o homem, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então você tem o corpo, a alma e o espírito, que era o fôlego de vida, o fôlego de vida. E aí Deus fala através de Salomão, o corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus. Amém? A alma é outra questão, que é o destino da alma. Mas não vou entrar nesse ponto hoje, porque eu não estou. Tem que ser cada hora, cada coisa no seu devido lugar. Então, no espírito do homem é o lugar de contato, fala, o lugar de contato. lugar de contato Com Deus. com Deus. Então você fala assim, eu sou uma alma vivente. Eu sou uma alma vivente, Fala assim, tenho um corpo tenho um corpo, para me comunicar comunicar com a criação física. com a criação física. Fala assim, tenho um espírito. Eu tenho um espírito Para me comunicar me comunicar com o mundo espiritual. com o mundo espiritual. Por isso que Deus fez você espiritual no corpo, tricótomo. Você dividido em 3 partes, espiritual no corpo. Então, com o teu corpo você comunica, a sua alma, quem você é, comunica com o mundo externo, físico, com aquilo que se vê. E a tua alma se comunica com o mundo espiritual, Deus, e aí tem gente que se comunica com outros, né? Tem gente que se comunica com outros. Mas é por causa do espírito humano dele, não é com o corpo dele, não é com a alma dele, é com o espírito dele. Então a alma é quem você é. O corpo é a comunicação com o mundo físico, o espírito é a comunicação com o mundo espiritual. Por isso que Jesus disse para aquela mulher na beira do poço: quem adora a Deus tem que adorar em Espírito e verdade. Adorar em verdade é adorar com a alma e com o corpo. E adorar com o espírito, é adorar com a tua parte que te conecta com Deus. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem primeiro em Espírito. depois em verdade. Por quê? Para mim a adoração ser verdadeira, de verdade na terra, primeiro tem que ser espírito. Isso. Porque Deus é espírito. Tem que você estar não vê Deus. conectado. Então você se conecta a Deus com o seu espírito humano. Por isso que o texto disse aqui que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Quando você crê em Jesus, você só sabe. Você sente, você percebe, você entende. E você começa a ver isso. E você sabe que você foi salvo, e acabou. Fui salvo, eu estava perdido, fui salvo. Gera essa fé dentro de você. O Espírito de Deus comunicou com o teu espírito humano que você foi salvo. Você só sabe que isso aconteceu e que isso é uma verdade dentro de você. Você não tem medo de que não seja verdade isso, porque já aconteceu. Fala. E fora que já mostra também, o Espírito de Deus, ele já mostra, quando a gente aceitamos ao Senhor, o Espírito de Deus entra no nosso espírito, traz vida, porque lá no Jardim do Éden, né, foi cortado a ligação do espírito humano com o Espírito de Deus, então morreu o espírito humano. Estava morto no pecado, estava morto. Efésios 2, versículos. Quando a gente aceitamos ao Senhor, o Espírito de Deus entra já direto no nosso espírito, testificando também que somos filhos de Deus. Então quer dizer que Ele mostra para vocês que vocês não estão só na terra. Você não caiu só de paraquedas, minha mãe e meu pai me fez, estou aí, estou Glória a sofrendo. Deus. Não.
O Senhor, Ele te fez, você tem um pai. Então você pode contar com esse pai. Você tem um pai, você tem um Criador. Aquele que te criou e não te largou. Aquele que te criou, mas está com você, porque você reconheceu que Jesus Cristo, ninguém vai ao Pai a não ser pelo Jesus Cristo. Então você aceitou Jesus, através de Jesus você está indo até o Pai. Entendeu? Glória a Deus. Ai, Jesus, da vitória. Misericórdia. Ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos Filho de filhos. Então, não é aquele negócio assim, tipo assim, você já sabe, você já foi no mundo, vai. Tem uns que ainda está precisando confessar, né? Vai ser de novo, vai estar esperando a hora. Beleza. Aí, já viu aqueles ladrão que eles iam roubar e faz oração? Oração de se roubar, cara! Te converter, demoniado. Como que o cara ora para ir roubar, irmão? Se Deus falou não roubará, aí o atribulado vai orar para roubar. Quem que você acha que está te ouvindo? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você não quer o diabo para matar, roubar e destruir? Glória a Deus. Os falsos profetas, os falsos pastores. Eita, Vou desvia. cortar um pouquinho, senhora. Eu orava quando eu roubava. Eu Mas orava. dá certo. Olha lá, Minha confessando. oração era diferente. Para Deus te livrar. Não. Dá certo. Não era. Sabe o que era? Eu ia roubar, eu conhecia Jesus. Eu falava assim, eu vou roubar mesmo. E é o seguinte, a minha oração é para que o Senhor tire os seus filhos da minha frente. Que eu não roubo os seus filhos. Eu vou roubar. Diferente, né? Deus também não recebeu essa oração. Também não vai agradar. Ele não queria que você roubasse ninguém da criação. Né? Não tem, cara. Não tem. Não tem a desculpa para esse tipo de oração. E aí, irmão, fala sério. O cara que está indo assaltar, ele fala, eu sou filho de Deus, cara. O cara está no boteco, enchendo a cachaça, vai espancar a mulher dele quando ele chegar em casa, mas ele está falando, eu sou filho de Deus. O cara está adulterando, mas ele fala, eu sou filho de Deus. Ele não larga adultério nem que a peste, irmão. É filho de Deus mesmo? Aí eu tá fumando baseado, eu sou filho de Deus também. Não é esse tipo de filho não, irmão. Porque se for filho de Deus por criação, todo mundo é. Tudo que ele criou, vira filho dele. Mas não é esse tipo de filho aqui que Jesus está falando. Você sabe o que gerou a morte de Jesus? A morte de Jesus aconteceu justamente porque ele dizia assim, ó, sou filho de Deus. E o povo judeu entendia que era ser filho de Deus. Para eles, era uma blasfêmia o homem dizer que era o filho de Deus. Jesus falou que era o filho de Deus. E eles entenderam como blasfêmia. E se eu te falar ainda mais, que eles tiveram inveja, porque ele era verdadeiramente filho de Deus. Aí Jesus vai e contou a parábola assim, do vinhateiro, havia os vinhateiros maus. Aí ele fala, um homem plantou uma vinha e deixou os arrendatários para que no tempo certo ele desse o fruto, o valor do fruto, né? E aí ele viaja para longe e de vez em quando ele envia os seus servos para ver o estado da vinha e recolher aquilo que lhe era de direito. A Bíblia diz que a uns eles maltratavam, a outros eles espancavam. E aí ele falou, vou fazer diferente, não vou enviar meus servos. Esses servos eram o tipo dos profetas que eram enviados na terra de Judá, ou Jerusalém, Israel. E aí ele falou, vou fazer diferente, não vou mandar servos, eu vou mandar agora o meu filho. Porque quando eles verem o meu filho, eles vão falar, é o filho dele, vamos respeitar. Aí na parábola Jesus fala, quando eles viram o filho, falaram, este é o filho, vamos matá-lo e ficar com a herança. Aleluia, glória a Deus. Ali Jesus estava revelando que o motivo da morte dele seria a inveja dos líderes religiosos. Aí olha lá o que disse João, capítulo 1, vai lá, né?
preparando só o caminho, irmão. Ainda estamos no começo. Isso daqui, eu ainda estou na parte introdutória da aula. João capítulo 1. Calma aí. João 1,12, eu acho. 1,12, se eu não me engano. É o 11 e o 12, mas eu quero ver se leu desse. Deixa eu ver se o 10 vai servir agora para esse momento. Não, depois em outro momento eu vou pegar o 13. Né? Agora não. João 1, verso 11 e 12. Olha aí. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pronto. João 1,11, ó. Veio para o que era seu, para o que era seu. O que era dele? Fala comigo, o povo de Israel. O povo de Israel, A vinha de Deus. a vinha de Deus. Porque tudo começou lá, irmão. O propósito de Deus inicial era fazer da nação de Israel uma luz para todas as nações, para que todas as nações se achegassem a Deus através de Israel. Eles falharam no propósito, a igreja entrou nesse negócio, mas não é agora também. Não dá. Fala assim, esse povo Esse povo de Israel de Israel era a vinha. era a vinha. Então quando diz veio para o que era seu, está falando o seu povo, Israel, que era a vinha que Jesus contou na palavra. Mas olha o texto. E os seus não receberam. Quais são os seus que não receberam Jesus? O próprio povo? Mais alguém? O povo e os escolhidos e a criatura também, a criação. Né? Vamos lá. Aqui, os seus que o rejeitaram, não é o povo em si, porque quando Jesus veio, o povo amou, irmão. Eles amavam principalmente por causa do pão que ele multiplicava. Né? Você veio a passar do pão, aí depois Jesus jogou isso na cara deles, falou, vocês que vêm atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. Jesus falou. Quando ele multiplicou o pão, alguém falou assim, ó, esse era o profeta que deveria ver o mundo. Né? É sério, irmão, está escrito tudo isso. Então, quando Jesus veio, começou a curar. Cego enxerga, surdo ouve, mudo fala, paralítico anda, leproso é limpo, morto é ressuscitado. Irmão, quem não quer esse cara perto? Onde tinha gente demoniada, ele expulsava o demônio. Está tudo tranquilo, onde ele chega a paz. Glórias a Deus. Está tudo tribulado, ele vem e traz a paz. Mulher que estava sendo pega na adultério ia morrer apedrejada. Se alguém não tem pecado, pode tirar a pedra. Aí todo mundo olha, nossas pedras para fora, vai embora. Ele podia, porque ele não teve pecado. Aí ele olhou e falou, não te condenaram, teus acusadores? Aí ela já está meio, vou morrer agora. Isso daí tem. Também não te condeno. Vai no pé, pai. Bom, porque eu não queria estar perto dele. O Zaqueu, tribulado, que ninguém gostava dele, irmão, mais da nação, porque ele era cobrador de imposto lá do povo judeu, contra o próprio povo judeu, cobrando pelos romanos. Era como se fosse traidor da pátria. Ninguém gostava do cara. Ele vai lá e Jesus entra na casa dele. Jesus era amado, irmão. Só que a liderança religiosa começou a tramar contra Jesus. Quando a multidão gritou junto, crucificam, foi porque os líderes religiosos mostraram um monte de coisa que era tudo mentira contra Jesus. E aí o povo ficou do lado da liderança religiosa. Mas não é que o povo queria aquilo logo de cara. O povo entendeu que ele era um grande profeta. Não criam nele como Messias, mas entendiam que ele era um grande profeta. A liderança religiosa colocou o povo contra Cristo. Os seus é a liderança. É um tipo dos vinhateiros da parábola que Jesus contou. Então, o que era seu? O seu povo, a vinha. E os que os rejeitaram? Os seus que os rejeitaram? Os seus líderes, que eram o tipo dos vinhateiros que cuidavam da vinha. Eles só tinham que cuidar da vinha.
Mas eles pensaram que a vinha era deles, eles queriam a vinha para eles. E o que acontece hoje com as igrejas? Ai, ai, ai. O que acontece hoje com as igrejas, meus irmãos? As pessoas, os pastores, os líderes, os presbíteros, os evangelistas, os apóstolos, sei lá, tem até arcanjo hoje. Eles acham que eles são os donos da igreja, que eles são donos da vinha de Deus, mas a vinha ainda é de Deus. Glórias a Deus. O povo ainda é de Deus. Amém, Senhor. Nós Aleluia. não somos donos de ninguém, o povo é do Senhor. Glória a Deus. O povo é de Deus. Aleluia. Aí os líderes se apaixonam pelo povo, pela vinha, pela esposa. Isso. A esposa é de Cristo, não é de líder, não. Tem líder se apaixonando pela esposa que não é dele. A esposa é de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo, não é a esposa do líder. Virou um talarico espiritual. Um talarico. Endemoniado. 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 Aí acho que é deles, está igual a liderança antiga, irmão. Mudou não, acontece. O que aconteceu antes está acontecendo hoje. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas ao 12. O 12, lê de boca cheia isso aí, ô André, por favor. Traz para mim, por favor, mano. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí, ó, filho de Deus não é todo mundo que sai dizendo que é filho de Deus, não. Filho de Deus é quem crê de verdade no nome de Jesus, é quem crê de verdade na morte dele, no sepultamento dele, na ressurreição dele, que quer viver para ele. É esse que tem o direito dado por Deus de ser chamado filho de Deus. É esses que dentro do seu interior, eles recebem a testificação do Espírito de Deus. Você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Glórias a Deus. Volta lá para Romanos 8 de novo. Romanos 8. Romanos 8. O verso 17 agora, velho. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui os filhos de Deus não estão se prostituindo, os filhos de Deus não estão matando, os filhos de Deus não estão matando, os filhos de Deus estão padecendo por Jesus. Aleluia. Pelo Evangelho, para ser glorificado por Jesus, por Jesus através do Evangelho. Mano. Esse negócio de todo mundo é filho de Deus, aí é filho de Deus por criação. Jesus é o único filho de Deus legítimo. Por causa da encarnação, porque ele já era Deus na eternidade e ele se fez homem. Na posição de homem ele se torna filho. Posição de homem, porque ele se esvaziou, Filipenses 2, verso 6, despojando-se da sua glória. Ele tinha uma glória na eternidade, ele deixou a glória dele lá, e aí, despojando-se da sua glória, tomou a forma de servo, e na forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas ele não precisava fazer tudo isso, ele estava na eternidade. Ele estava com o Pai escondido no Pai, ele desce, toma forma humana. Aleluia! Dessa forma, obedece até a morte. Fala assim, o filho legítimo. Fala comigo, o filho legítimo. O filho legítimo Foi obediente até a morte. Foi obediente até a morte. Tem um texto de Hebreus que ele é lindo, ele fala assim, e ele aprendeu o que significa obediência. Por quê? Porque Deus nunca precisa obedecer ninguém. Deus sempre mandou. E ele estava na eternidade, deixou a glória, veio tomar a forma de servo para aprender o que é obedecer. E na forma de servo obedeceu até a morte. Esse é o filho unigênito, o único. O texto que nós temos lá, o texto célebre do evangelismo mundial, João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que não poupou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fala lá, unigênito. Unigênito é o único da mesma genética, genética divina. Por quê? Uma alma divina e um corpo humano. Então ele é o único que tem a legitimidade de ser chamado Filho de Deus. E aí quem percebeu, mataram ele, crucificado. Mas não é o caso. Todos os que creem nele recebem o direito de ser chamados filhos de Deus. E a Bíblia, quando fala de crer, crer na Bíblia não é só, eu penso em uma coisa positivamente. Isso aí não é fé da Bíblia. A fé da Bíblia, eu creio nisso no meu interior, eu confesso isso com a minha boca e eu vivo isso com a minha vida. Fala assim, fé na Bíblia, Fé na Bíblia. é crer É no crer interior, confessar com a boca, confessar com a boca e viver com a vida. e viver com a vida. Essa é a fé verdadeira. Que é crer na palavra e viver a palavra. Aleluia. E aí ele fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus. E cordeiros com Cristo. O que é cordeiro com Cristo? Eu só tenho direito dessa herança se eu tiver com Jesus. Se eu não tiver com Jesus, não tenho nada. Eu sou cordeiro. Eu herdo junto com Cristo. Se eu não tiver Cristo, eu não tenho herança. Aleluia, glória a Deus. Você quer viver as melhores coisas de Deus para a sua vida? Tudo que Deus tem prometido na sua palavra, Ele tem isso para você. Glória Mas a tudo Deus. isso é junto com Jesus. Amém. É só nele que nós somos verdadeiramente Aleluia, filhos. glória a Deus. É só nele que nós recebemos o Espírito de Deus testificando dentro de nós e falando, você é um filho de Deus, eu te carreguei, eu certifiquei, você é meu. Amém. Por quê? Fala por quê? Por quê? Porque essa forma é uma forma adotiva de Deus. Fala assim, Deus adota-nos Deus nos adota como filhos como filhos e nos dá legitimidade. e nos dá legitimidade. Porque, irmão, o filho adotado, ele tem todos os direitos que o filho legítimo. Glórias a Deus. Bom, é sério isso aqui. Um filho adotado, no nome da pessoa, tem os mesmos direitos do filho legítimo. Os mesmos. Porque foi passado para o nome. E aí Deus, pelo seu Espírito, nos adota, coloca a gente no nome da família de Jeová, e aí você tem um pai legal no mundo espiritual. Legalmente você não está órfão. Não importa se na sua vida terrena seu pai pode ter sido o pior traste, a pior desgraça que houve no mundo. Porque tem gente que teve pai que não era bom. Tem gente que teve pai que só foi destruição na vida do filho. Mas não importa se isso aconteceu na tua história, porque você tem um pai que é bom. Você Glórias tem um a pai que é Deus. bom, que é Deus. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Pai celestial que te ama. Olha o 8,15 aí para mim. Romanos 8,15. Porque nós recebeste o Espírito. Não, porque não. Porque não recebeste o Espírito da escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito da doação de Adoção. de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Abba, Pai. Abba Pai. Abba é pai. A palavra Abba é pai. Nós não temos espírito de escravidão. Qual a escravidão? Do pecado. Jesus falou, todo aquele que comete pecado, escravo é do pecado. Mas João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17,17, ele fala, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, se conhecereis a verdade te liberta. Conhece a palavra te liberta. Ela te liberta da
amarra de escravidão e te dá poder de ser feito filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Aí, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, Deus abençoe, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí você é liberta do poder do pecado e agora se torna um filho de Deus. Oh, aleluia. Se torna um filho. Por quê? Porque veio a palavra e veio o Espírito. E o Espírito vem, testifica no seu Espírito, te adotando como um filho de Deus. O Espírito de Deus vem, é um Espírito de adoção. E ele faz você se tornar um filho de Deus. Te passa a legitimidade que você não tinha antes. Que nós não tínhamos antes. Porque tão pecadores, miseráveis, desgraçados que nós éramos, irmão. A única coisa que nós merecíamos era o inferno mesmo. Eu tenho certeza que esse era o meu lugar. Mas ele tirou eu do lugar que eu merecia e deu uma oportunidade que eu não merecia. Amém. Isso aí se chama graça. Glórias a Deus. Efésios 2 diz que estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vamos ler esse texto lá? Vamos lá. Põe Efésios aí 2. Efésios 2. Vai lendo do 1 em diante, André? Lendo do 1 em diante. Eu já estou lá, hein? Gálatas, depois de Gálatas. Efésio 2. 2, Do 1 em diante. do 1 em diante. Vamos lá. Vai. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe dos potestades do ar. Isso aí é o diabo, tá, irmão? O príncipe das potestades do ar é o diabo. Ele está falando do diabo aqui. Então, falando, você andava segundo o curso do mundo, segundo a vontade do diabo, era isso que você fazia. Lembra lá quando o povo lá, Jesus está lá, o povo está em volta dele lá, os líderes lá, religiosos também. Ele fala, vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Era assim que a gente vivia, irmão. Debaixo dessa autoridade demoníaca que a gente se submetia a ela pelo pecado. Pelo pecado. Pela vida pecaminosa. Hoje em dia você não vive pelo pecado, você vive para Cristo. Mas você ainda é pecador, então às vezes você falha, às vezes você peca, você comete erros, mas você recorre ao sangue de Cristo. Vai, continua aí, 2:2. Do ar, né? Isso. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, da desobediência. Se tem filho da desobediência, tem filho da... Obediência. Os da desobediência estão na mão de quem? Satanás. Aqui não tem, irmão. Não tem desculpa. Eu acho na hora que aqui todo mundo já fala logo. Às vezes você fala na igreja e não fica assim, ó. É diabo, Satanás, é o nome dele. Está escrito na Bíblia, eu estou com medo por quê? De falar. Bate na madeira. Tem conversa. Vai ficar difícil a situação. Mas aqui tem filho da desobediência. Tem filho da desobediência, tem os filhos da obediência, não. Nós não fomos chamados para ser da desobediência. Verdade, Jesus, glória a Deus. Deu 3 aí. Entre os quais todos nós também. Olha, ele estava. Paulo se incluiu. Todos nós. Aleluia! Glória a Deus. Todo mundo se vendeu para o pecado, se vendeu para o diabo, irmão. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Todo mundo que se vendeu para o pecado se vendeu para o diabo. E aí Cristo morre na cruz para pagar o preço de redenção, de resgate, para que você saia da mão do inimigo e venha para a mão do Pai de novo.
e se torne filho. E tem gente que prefere ficar na mão do diabo. Dessa maneira. Mas ele te deu direito. Aleluia. Glórias a ti, Se Pai. você crer nesse nome de Jesus, ele te deu direito. Amém, Senhor. Aleluia. Lê de novo 3 aí no começo. Glórias a ti, Pai. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros Bom, também. filhos da ira vão para onde? Vai para o inferno, irmão. Não tem conversa. Se eles estão debaixo da ira, não é da misericórdia nem da graça. Paulo está falando da nossa forma antiga. Nós éramos filhos da ira. Nós nos entregávamos à desobediência. Nós vivíamos entregues ao pecado. Estávamos condenados. Quando você vê lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele fala, aquele que nele crê não perece, mas aquele que nele não crê já está condenado. Mas não significa que ele não estava condenado antes, é porque já vivia condenado. E aí a única forma que tinha dele ser salvo, que era crer em Jesus, ele não quer. Então quem crê sai da morte para a vida. Quem crê é salvo. Mas quem não crê já está condenado, já estava. Por causa do salário do pecado é a Morte. Mas o dom gratuito de Deus, por meio de Jesus Cristo, é a vida eterna. Glórias a Deus. Aleluia. Darabaia, show, Tu és maravilhoso, Senhor. Glórias a ti. Eu sinto a presença de Deus. Verso 4. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus. Glórias a ti, Pai. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha só, irmão. Riquíssimo em misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Tudo. Bom, eu vou mostrar isso aqui. Aqui, ó. Então, vê, segura um pouco, passa, mas não apaga o que está escrito, né? Pelas bolas. Tem alguma coisa, né? Não tem nada, não falei nada disso aí, cara. Um pouquinho da lei. Já apagou. Aí, vendo? Não tem nada. Não tem nada. Eu preparei tudo ali. Mas tudo que está vindo é outra coisa que eu posso fazer. Não deu tempo, irmão. Se der tempo, eu chego aí. Mas o que vocês estão precisando por enquanto é isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Ainda bem que tem amanhã, né? É, porque tem o Espírito Santo, irmão. A gente tem o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos guia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Você sabe o que significa misericórdia? Sabe o que significa essa palavra misericórdia? Está saindo. Pode deixar para trás. Se eu não quiser ver, olha para dentro. Sabe o que significa a palavra misericórdia, irmãos? A palavra misericórdia vem de duas palavras. É miseris e cardes. Miseris de miserável, cardes de coração. Sabe o que Deus faz? Pega o miserável e põe dentro do coração dele. Glórias a Deus. Não, de novo. Miserável e coração. Ele pega o miserável pecador e põe dentro do coração dele. Isso é misericórdia. É amor de Deus para uma pessoa que não merecia. Glórias a ti. Sua misericórdia, por seu grande amor, por qual nos amou. Versículo 5 aí. E agora eu falei nada daquilo ali, irmão. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Mortos em nossas ofensas, são os nossos pecados. nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou juntamente com Cristo. Fala, nascemos de novo, nos vivificou. Nós estamos mortos, mas Ele nos deu nova vida. Isso é muita graça, irmão. Isso é muita misericórdia, isso é muita bondade. Nosso Deus é tremendo. Termina o 5 aí de novo, pai.
Pela graça, graça. Aleluia. Não é por merecimento, não é por obras, não é por bom feito. Nós somos salvos pela graça. Eu posso orar o tanto de hora que for, eu não consigo me salvar. Eu posso jejuar o tanto de tempo que eu for, eu não consigo me salvar. Aleluia, glória a Deus. Tem como? O rei da glória, poderoso. Aleluia, Deus. Eu posso fazer o tanto de benfeitoria que for, para tentar me redimir com o mundo, com a sociedade, com as pessoas. Não serei salvo por Deus por meio disso. Porque os meus pecados ofendem a Deus profundamente. Toda vez que você peca, você ofende Deus e a sua santidade, a sua pureza. E tudo que Ele fez dentro da criação, você ofende tudo isso de forma profunda. Mas Ele te amou do mesmo jeito. Essa é a graça. Pela graça Glória a Deus. sois salvos. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. É um dom de Deus. Olha o que está escrito lá, o verso 8 aí, ó. 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Aleluia, Deus. Oh, testemunha de Deus. Eu queria dar vitória para nós. Glória a Deus. Deus dá vitória. Glória ao nome de Jesus. Deixa eu só ver se eu acho aqui o texto aqui para vocês. Aleluia, Deus. Pois testemunha, glória a Deus. Aleluia, Deus. Senhor, fiel, Senhor. Ah, não, traz o tablet para mim rapidinho, só para mim dar uma pesquisada no negócio rápido. Olha, eu vou pegar esse versículo aqui que o André leu já, vou falar, vou achar um texto ali que fugiu a memória aqui. Efésios 2,8 está dizendo que pela graça nós somos Salvos. por meio do quê? Da fé. Já vou te devolver. Por meio do quê? Eu já te pegar. Para falar assim, a única forma A única forma de ser salvo de ser salvo é por meio da fé. é por meio da fé. O texto está falando. Por isso que o novo nascimento, a pessoa só vê o reino de Deus pelo novo nascimento, porque é pelos olhos da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de? Vós. É dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação. Aleluia, glória. Através da graça por meio da fé. Isso aqui não é meritório. Ninguém aqui tem mérito na própria salvação. Todo mérito foi da cruz. Todo mérito foi de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou o preço total pela redenção da nossa alma. Fala assim, ele pagou o preço Ele pagou o preço pela redenção da nossa alma. pela redenção da nossa alma.
Verso 9. Lê aí de novo, André. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das, Obras. para que ninguém. Pronto, Maria. Você tem alguma coisa boa para comprar a sua salvação? Você consegue comprar a sua salvação com alguma coisa que você já fez na vida? Pega as suas melhores obras que você já fez, assim, ó, pensa uma coisa bem boa assim. Nessa eu acertei. Nossa, cara. Sabe como que Deus chama isso aí? Isaías fala assim, ó. Todas as vossas justiças são como trapo de imundícias. A justiça humana não consegue salvar ela de Deus. Porque Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Você sabia que até minha obra boa pode ter uma maldade interior? Paulo fala, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado para mim, e não tivesse amor, nada valeria. Então existem coisas que são boas, mas são feitas com intenções ruins. Para ser visto, para que alguém aplauda. Tem de tudo nesse mundo, irmão. Deus conhece as mínimas intenções do nosso coração. Verdade. E dentro dessas mínimas intenções do nosso coração, até nas nossas justiças, Deus consegue encontrar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é muito puro de olhos. Ele é muito santo. Então não tinha nada, irmão, que nós pudéssemos ludibriar Deus para tentar comprar nossa salvação, não tinha jeito. Nós nos vendemos de fato ao pecado, estávamos de fato na mão do diabo. Mas Cristo morre na cruz, paga o preço de sangue para a redenção da nossa alma. Abre em Salmo, que é o texto que eu queria ler, que é o Salmo 49. No verso 10 ele vai dizer que somos feitos nova criatura em Cristo para boa obra. Eu não faço boa obra para ser salvo. Eu faço a boa obra porque Ele já me salvou. Eu faço como um reflexo da vida de Cristo em mim. O espírito de adoção de filho que me torna um filho semelhante a Jesus faz eu fazer boas obras. Não para que eu seja salvo, mas porque eu fui salvo. Salmo 49, verso 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele. Hã? Não, lê o 6 e o 7 e o 8. Vai, 6, 7 e 8. Aqueles que confiam na sua Os que confiam nas suas fazendas, os ricos. e se gloriam na multidão das suas riquezas. Olha lá, eles têm dinheiro, irmão, mas o dinheiro deles não irá os salvar. Glória a Deus, Porque alma não é preço de dinheiro. glória a Deus, te amo. Alma tem outro tipo de preço. Fala comigo, qual? Sangue. Além de ser olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura e vida por Vida. Uma vida só se paga com outra vida, irmão. Aí tem pessoas que usam isso do jeito errado, né? É, com certeza. Para arrancar a vida. Para arrancar a vida. Mas na verdade, porque é a forma antiga da lei, essa forma não é antiga da lei. Mas a graça é mostrar o quê? Que alguém deu a vida dele para que a sua vida pudesse ser salva. Glórias a Deus. A justiça divina exige alguém tem que morrer. Ele falou, eu morro por Deus. Como cordeiro substituto. Aí quando João Batista vai batizar ele lá nas águas, os mesmos ritos que eram feitos todos os dias no templo, que eram mortos cordeiros por sacrifício pelo pecado, pela culpa. Então, quando João Batista vê ele, fala, esse é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Ele veio para arrancar o nosso pecado, Amém, Senhor. para nos deixar justificados diante do Deus da graça. Diga bem. Amém. Último aí. Então, 10. Não. Você estava no 6, como você foi lá no 10? Tinha perdido.
Nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Então eu não consigo pagar o preço para você, cara. Eu sou tão pecador quanto você é tão pecador quanto eu. Quem conseguiu resolver esse negócio? Deus teve que descer da glória, o verbo. Aleluia, oh Deus, Estava com Deus, era Deus, teve que tomar a forma de ser, para na condição de homem, morrer, para pagar o preço por nós. Porque aí ele não tinha pecado, o seu sangue é um sangue puro. Fala assim, o diabo queria um sangue puro. Queria o sangue puro. Ele achou que ia ficar para ele, irmão. Preço de sangue, ele achou que ia ficar para ele. Só que o salário do pecado é Morte. todo mundo que morria tinha que ser pecador. Mas Jesus não era pecador. Ele veio para ser o substituto dos nossos pecados. Ele levou sobre si a iniquidade de todos nós, diz Isaías. Então, todos os pecados da humanidade, Deus colocou em Jesus assim, falou, vai todos para ele. Imputou todos os pecados de um homem puro, santo, que nunca pecou. Colocou todos os pecados da humanidade dele, falou, leva tudo isso lá na cruz. O diabo não pode ficar com a milésima de uma gota do sangue de Jesus. Nada. Glórias a Deus. Isso foi depositado no propiciatório do santuário celestial. Amém, Senhor. Ele foi o nosso grande sumo sacerdote, ele foi o sacrifício, foi o sacerdote e o Pai que recebe o valor, o preço do sangue. Aleluia. Glória Já a não Deus. ficou com nada. Não ficou com nada. Quando o diabo percebeu que na cruz era a pior besteira que ele fez, aí ele do lado do ladrão olhou para ele e falou, se tu és o Cristo, desce daí. Salva a ti, salva nós também. Glórias a ti, Pai. Ali foi a tentativa desesperada do diabo, depois de perceber a pior besteira que ele fez. E aí ele já estava lá. Ele não desceu, ele continuou na cruz. Aleluia. Porque ele sabia que o diabo não ia ter vitória sobre essa morte. Levítico 18:5 diz assim, ó. Aquele homem que cumprir meus estatutos, minhas leis e meus juízos, por eles viverá. E aí Deus colocou a assinatura embaixo. Ele falou, eu sou o Senhor. Esse eu sou o Senhor é o tetragrama do hebraico, que é Yod-Heh-Vav-Heh, que é YHWH. O nome impronunciável de Deus. Porque foi perdida na trajetória da história a forma da pronúncia, que eles não pronunciavam de tanto medo da santidade do nome de Deus. Mas não é bem assim. Porque se corrompeu pela idolatria. Mas não vou entrar nesse assunto. E aí, o que era isso? Era o prêmio que Jesus sabia que ele já tinha de ressuscitar dos mortos, porque ele cumpriu todos os estatutos, leis e juízos de Deus. Então ele leva os nossos pecados e morre não por ele, porque ele nunca pecou, mas ele morreu porque carregou as iniquidades e os pecados de todos nós. Mas quando ele ressuscita pelo seu próprio mérito, porque ele Aleluia, Deus. E a promessa era quem cumprir as leis, estatutos e juízos por eles viverá. Aleluia. Então ele teve direito de ressuscitar. Por isso que quando ele estava orando, ele falou assim, ó, Pai, ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou para depois tornar a tomá-la. Ele sabia que ele tinha cumprido toda a lei. Então ele falou, vou levar o pecado de toda a humanidade, mas eu vou ressuscitar pelo meu mérito de cumprir a tua palavra e vou dar direito para eles de vida eterna. Aleluia. Aleluia. Ele pagou o preço. Fala, Cristo pagou todo o preço. Todo o preço. Não sobrou nada. Fala assim, quando eu creio nele, e na sua palavra, eu nasço no Espírito. E dá água. Mas que água é essa? Pastor Arrudeiro. Eu já vi cajuns assim, os caras estão gostando. Ó, quando Deus foi criar o mundo, como que estava a terra? No meio das águas.
sem forma, vazia no meio das águas. O que estava pairando sobre a face das águas? O Espírito de Deus. O Espírito pairava sobre a face das Águas. não sobre a terra, sobre as águas. E aí, o Espírito ficou pairando. Irmão, ninguém sabe quanto tempo foi esse parado, o Espírito de Deus sobre as águas. É que ele ficou lá, ele ficou lá. E aí disse Deus, haja porção seca. Tirou o seco do molhado. Difícil, né? Talvez seja difícil. Deus tirou o seco do molhado. Pegou aquilo que estava sem forma, vazio, em trevas, e que havia um abismo, colocou em uma posição, encheu, deu vida, tirou do abismo. Fala assim éramos nós. Assim éramos nós, Antes de nascer de novo. antes de nascer de novo. Estávamos em trevas, Estamos em trevas, deformados pelo pecado, formados pelo pecado. vazios porque não tínhamos o Espírito Santo, e havia um abismo. E havia um abismo. Você sabe o que você ia falar. Tinha um abismo muito grande entre você e Deus, irmão. Verdade. Era essa a sua situação. E aí o que ele faz? A água e o Espírito. Fez você nascer de novo da água e do Espírito. Fala assim, eu não sabia. Eu não sabia, Mas o Espírito de Deus mas o Espírito de já Deus investiu em mim. já investiu em Para mim que eu nascesse de novo. para que eu nascesse de novo. E aí Glórias quando ele a faz Deus. essas águas, que águas são essas, né? Oh, aleluia. Eu vou deixar você com mais vontade de saber que águas são essas. Isaías 55, abre aí, mano. Você acredita que eu estou com um texto aqui que mostra que a gente tem um registro no céu? Eu estava falando do nascer de novo lá no início, lembra? Eu falei do registro. Eu estou com um texto aqui cheio de vontade de falar para vocês, mas ainda não falei, tá ali agora. Qual que é o texto que eu falei? Isaías 55. Tá ligado, tá ligado. Vamos falar. Ô, glória. Você está feliz com a palavra de nome? Amém. Glória. Um diazinho, eu creio. Isso é feio. Isso é lindo. Olha Isso só. é vida. Só a parte A do versículo. Lê ela. Do Do 1. Parte A do versículo. A vós todos os que teis sede, Ah. vinde as águas. Opa! Tá bom. Isso aqui. Provocar que águas são essas? Nós falamos toda hora de água. Uma das águas é a água do Espírito, que são as águas de salvação. Que ele falou com aquela mulher. Aquele que crê. No início fala, você interior é uma fonte que salta para a vida eterna. E aí ele deixa mais esclarecido no dia da festa, João 7,37. Aquele que crê em mim, o seu interior fluirão rios de água vivas. Ele dizia do Espírito. Mas se o novo nascimento é nascer da água do Espírito, então fica redundante se for a água do Espírito. Então não é água do Espírito. Já está falando do Espírito. Então que água que é? Ô André, então, professor, você, cara. Que água é essa, hein, André? Mistério, que água. Vou pôr água aqui. Se batendo? Mas quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, né? O pessoal queria lavar até a cabeça, né? Falou, não é só o pé. Mas vai falar isso, meu pastor! Mas porque Vamos! você já está limpo. Vós já estáis limpos pela palavra. Glórias a Deus. A água da palavra. Quando você nasce de novo, você nasce da água, palavra e do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus sempre está trabalhando com a palavra. Agora é sem água. Todo mundo achando que a água do batismo não é. A água que você nasce novo é a água da palavra. Você nasce da palavra e do Espírito. Fala até algum texto. Não, vocês não me ajudam, vocês têm que repetir. Fala até algum texto que comprova isso. E comprova isso. Olha, a primeira vez que eu vou usar um texto que eu coloquei aqui. Ó. Tiago 1,18. Vai lá.
Eu não sei que oração, sinceramente, minha hora ele me fala. Tiago, 9h38. Olha, ainda tenho mais 22 minutos. Tiago. E passou rápido, né? Já tem mais 24 horas. Então. Glórias a Deus. Tiago. Eu não preciso ler, não. Achei esse algo. Achou? Graças a Deus. Cadê alguém também? E aí? Não, eu quero que tu não foi tu que me chamou pra cá? Foi. Tá correndo da raia? Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Hã? Não, de novo. Leia alto com Segundo vontade. a sua vontade, Segundo a sua vontade. ele nos gerou Gerar o quê? Você vai ser de novo, cara. Nos gerou pelo quê? pela palavra. Pela palavra. Para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Pronto. Você está aí? Diga amém. Amém. Então, nascer da água e do Espírito é nascer da palavra e do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem fazer o papel de testificar dentro de você. Mas ele vem primeiro com a palavra, para que você creia, gere fé dentro de você. E aí, você crê. Aí ele vem no seu Espírito, testifica. E fala, você é um filho de Deus, cara. Fala assim, nessa hora, eu nasci de novo. No livro celestial. Onde são registradas as certidões de nascimento. Foi colocado meu novo nome lá. E agora, se vocês não acreditam, o problema é de quem não acredita. Estou nem aí, irmão. Fala o que está escrito. Não, o que está escrito acabou. Se o cara quiser brigar com a Bíblia, ele briga. Fique à vontade. Tem gente que não crê quando a gente fala essas coisas, pastor. Tem gente que não acredita. Esse pastor, graças a Deus eu nunca prego o que não está escrito. Eu só prego e ensino o que está escrito. É só o que está lá. Depois a pessoa quiser achar ruim, falar, o texto está aqui. Tem vezes que a gente fala e não fala o texto, né? Mas graças a Deus, aqui está dando tempo de mostrar os textos. Salmos 87, abre lá. Eu vou ter que explicar. Ai, Jesus. Por isso que é um monte de coisa. Tem coisa demais. Né? Ai, primavera, bexiga. Bora. Isso. Os seus fundamentos estão nos montes santos. Segura aí. Tem alguém com outra tradução aí? O seu fundamento está nos montes. Nos Montes Santos. Tudo que for além da vida que tem visto corrigida vai estar também igual. A sua está como? O seu fundamento está nos montes santos. Tem tradução que vai estar assim: o seu fundamento está no Monte Santo. Aqui não tem plural, é a melhor tradução. Então vamos lá. Verso 2. 2. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Está separando Sião das outras habitações de Jacó. Beleza. Verso 3. No verso 3 vai vir o diferencial. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Segura. Qual que é a cidade de Deus? No céu. Nova Jerusalém Celestial. Fala assim, Deus tem uma cidade. Deus tem uma cidade. Então, Hebreus 12, 22, abre aí, Andrezão, vê só tu lá, tá lá, rapidão. Depois volta para essa daí, não perde essa daí não, de hoje, do Salmo 87. 12, 22, só para provar que Deus tem a cidade dele lá. Hebreus 12. 22.
mas chegastes ao monte Sião, é a cidade do Deus vivo. Opa! Qual é o nome do monte? Monte Sião. E a cidade? Do Deus vivo. Deus vivo. Qual é o nome dela? Jerusalém. Pronto, Jerusalém celestial. Celestial. Fala assim, existe o Monte Céu Celestial, Existe um monte de Sião celestiais. existe a cidade celestial, Existe a cidade o celestial. nome dela é Jerusalém. O nome dela é Jerusalém. Jerusalém celestial. Então, chegaste a Monte Céu, a cidade de Deus vivo. E aqui o Salmo está dizendo, coisas gloriosas são ditas de ti, ó. Cidade de Deus. Qual é a cidade de Deus que nós lemos? Acabamos de ler. Nova Jerusalém Celestial. Jerusalém Celestial. Onde está o Monte Sião Celestial, que também foi citado Sião aqui também. 87:4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e a Babilônia. Eis que a Filistina e de Tiro e da Etiópia. Vocês viram que é só povos diferentes que não são o povo de Israel que ele está citando? Não, ninguém aqui é de Israel, irmão. Ele está falando, coisas gloriosas são ditas de ti, ó, cidade de Deus. A cidade de Deus é a Nova Jerusalém Celestial. E aí, ele começa a falar de um monte de povo que não é o povo de Israel. Glória a Deus, aleluia. Aí, o que dizem desse povo aí, ó? E se dirá, este é nascido ali. Nascido ali de onde, cara? Se está falando que o povo é da Babilônia, que é de Tiro, que é da Etiópia, como que ele é nascido ali? Se está dando o endereço terreno deles. Por quê? Porque não está falando do nascimento comum, está falando do novo nascimento, da cidade celestial. Vai, continua. 37:5. E Sião se dirá. Não é o Monte Sião que nós vemos lá em Hebreus 12:22? Mas chegastes ao Monte Sião Celestial. Chegastes, vai. Este é aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo o estabelecerá. Vai. Agora olha os 6. Olha os 6. Vocês não... Dá uma glória a Deus para vocês. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, glória a Deus, Senhor. Graças a Deus, Graças a Deus. O Senhor, Ó, ao quando ele fazer- terminar de ler esse versículo, se você entender, dá uma glória a Deus de verdade. Porque, ó, ele vai estar mostrando o seu nome, vai estar lá também. Vai. O Senhor, ao fazer destruição dos povos, dirá. Dos povos. Os povos são as nações que não fazem parte de Israel. Então o Brasil faz parte, certo? Tá falando de mim e de você também. Dirá, este é nascido ali. Ali aonde? Na Sião Celestial. Glória a Na Deus. cidade de Deus. Aleluia. Vai. 7. É. Eis os cantores e tocadores de instrumentos. Entoarão todas as minhas fontes estão em ti. Origens. Origens. Fontes, origens. Nesse sentido. Então, o que esse salmo está revelando? Que as pessoas de outras nações que nascerem de novo vão ter um registro na cidade celestial, na cidade de Deus. Glória a Então, Deus. se você creu que você nasceu de novo, foi feito um registro com o teu nome lá em cima. Tem o teu nome. Fala, tem mais algum texto da Bíblia? Tem mais algum texto? Não, fala, tem mais algum texo da Bíblia? Tem mais algum texto Não, na só a Bíblia? Raquel e o André quer saber. aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, Apocalipse 3. Ele tá assim. Glória a Deus, aqui. Fê, eu puxei, veio. Eu só fiz aqui na Bíblia, não. Obrigado, Senhor. Graças. Apocalipse 3, 5. Os que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Fala assim, só veste, pastor.
Você acha que só vai ter isso para você? Vai no 2,17 agora. Porque a veste branca está ligada com esse texto também. Vai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-te-ei uma pedra branca. Como? E dar-te-ei uma pedra branca. Mas que você quer uma pedra, cara? Eita, Pô, ele tá aqui, ó. depois você redita. Mas que você quer uma pedra? É. A pedra branca, os caras aqui não gostam. Aleluia, meu Deus. Olha, uma pedra branca não é jaspe, não é topázio, não é diamante. Que pedra é essa, cara? Não é ouro. É. Uma pedra branca. Mas e o que tem na pedra branca? Vamos ver, continua. Uma pedra branca. E na pedra branca um novo nome. Para de graça, para de graça. Não, 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 não. Vocês não dão glória a Deus, não. Vocês Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha isso, irmão. Aleluia. Ao que vencer, ele vai receber uma pedrinha branca. E nessa pedra branca está gravado seu novo nome. Glórias a Deus. Quando você nasceu na terra, sua mãe vai com o pai, faz aquele plano, aí põe o nome do filho. O nome do filho, Jostrovaldo. Nossa, que nome é esse? Não, tem uns nomes difíceis aí, não tem, não. Eu peguei um assim que não inventei na hora, para não sair parecido com o nome, entendeu? Aí põe o nome abençoado, cara, beleza. Acabar carregando o nome a vida dele toda, foi registrado, tá lá. Ele é o Jostrovaldo. Beleza, tem o RG, agora não tem mais RG, ele tá saindo RG, agora é só o CPF. É carteira nacional de identidade, eu já tenho. Aí fica lá o número do CPF, é o número que serve para tudo, velho. Aí, você tá lá, você tem documento, você está registrado, você existe. A única prova que você existe é isso, irmão. Se o seu corpo for achado sem documento, ninguém reconhecer você, meu irmão, você vai ser enterrado como um indigente, porque ninguém sabe quem é, que morreu. Beleza. Aí, isso é na terra. Só que quando você nasceu de novo, você viu o registro lá, né? Eu mostrei para você no Salmo 87. Foi feito um registro na cidade de Deus sobre você. Só que você sabe esse nome? Não. Mas quem vencer vai saber. Ah, não, glória a Deus, tá vendo? Ele não é mais sorveteriano. Não, essa é sorveteriano. Glórias a Deus. Ele ainda precisa ter. Olha só isso aqui, meu irmão. Então, quando você nasceu de novo, Deus fez um registro com o seu nome lá, mas você só vai descobrir se você perseverar até o fim. Glórias a Quem Deus. vencer, fala para o irmão que está do lado, fala, não é para derrotado, não. É para quem vencer. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, Senhor. Glória a Deus. Olha o texto é esse, irmão. Quem vencer, lhe dará uma pedra branca, e nela está gravado seu novo nome, o qual ninguém conhece. A não ser quem recebe. Você quer saber qual é o novo nome que Deus tem para lá, né? Só chegar lá. Glórias a Deus. Não desiste antes de chegar. Vai falar para alguém, não desiste não, cara. Não desiste não. Como que Paulo fez? Como que Paulo fez? Paulo estava vivo ainda, irmão. O cara tinha comunhão com Deus, hein? O cara estava vivo ainda, ele fala assim, ó, combati o bom combate. Acabei a carreira. Mas guardei a fé. Glórias a Deus. Vou desistir não, eu tô com a fé intacta. É, ele já tinha sido preso, já tinha sido açoitado, já tinha sido para lá e para cá, ele estava preso em Roma.
combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Olha o que o João diz, ó. Primeiro Epístola de João. Primeiro João. Achar o texto ali. Traz aí de novo, mano. Tá besteira e fala. Traz pra mim. Amanda, traz aqui de novo. Não acredito que vai ter esse versículo marcando aqui. Tem hora que falha, irmão. Tem hora que falha. Primeiro João 5,4. Eu estou com a cara no versículo e no olho aí para ele. Está aberto na página. Leia, leia. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é Nascido de Deus. nascido de Deus, porque nasceu de novo, certo? Todo aquele que é nascido de Deus vence. O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Ai, meu Deus. Eita, estranho. Glória a É Deus. isso que você tem que vencer. Deus. Falou o quê? Eita, estranho. Aleluia. Bom, Cristo já morreu. Você não está fazendo nada para ser salvo. Você está guardando aquilo que você recebeu. Se eu te dou um presente e você joga fora, eu não vou forçar você a ficar com o presente que você jogou fora. Mas se eu te dou um presente e você guarda, eu vou me alegrar porque você guardou o presente. Glória a Deus. É a fé. Deus Você tem que é guardar maravilhoso. essa fé. Glória a Deus. Combati, Aleluia. combate, acabei a carreira aí. Guardei a Eu fé. ainda não tinha esse argumento aí. Ai, meu pai, isso é tremendo. Então, aqui vem umas coisas assim. Isso aqui dá para entrar nos debates sobre salvação. Isso aqui. Porque nós não fazemos nada para ser salvo. Nada, exatamente nada. Cristo já fez tudo. Aleluia. Mas é um presente, um dom. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o dom é assim, eu te dou o presente. Aleluia, glória, glória. Se você despreza o presente, você não é obrigado a ficar com ele. Mas se você guarda ele, aí Paulo veio e fala: combati o bom combate, terminei todo o meu curso, acabei a carreira. Glórias Mas a a fé Deus. continua guardada. Amém, Senhor. Ele viveu e eu guardei ela. Aleluia, Aleluia. Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Isso não é meritório não, irmão. Isso é só um ato de gratidão, não é mérito não. O mérito é de Cristo. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Mas o que é o mundo? Talvez amanhã eu falo sobre tudo isso. Vou olhar o bico. 3 minutos para as 10. 2 minutos. Glória, aleluia, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aqui é o que é o mundo. 1 João 2, verso 14, para a gente encerrar só essa parte aqui.
para fechar essa aula com chave de ouro. 1 João, E aí, amanhã, bom, se aprover Deus, nós falaremos disso aqui. Mas aí amanhã a gente já programar o tempo. 1 João 3:2. 1 João capítulo 2, verso número 15. 16 e 17. Verso 15, 16 e 17. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. Olha lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos é a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias a Deus. Aleluia! Olha que coisa. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Irmão, a palavra mundo aqui é cosmos. Cosmos, do grego, está se referindo ao mundo literal, fisicamente, o mundo, o universo. Só que no contexto não é o universo. Dá para perceber claramente. Não é porque você não tem que. Você não pode amar as árvores, você não pode amar os animais, não é isso que está falando, é claro que não. Então o que é esse mundo? Não é o mesmo mundo que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você ama Deus ou você não ama Deus, cara. Você tem que amar Deus. Tem hora que é difícil amar Deus, né? Negar a si mesmo, crucificar a carne. Crucificar as suas paixões, as próprias concupiscências, os desejos carnais. Isso. Porque aí ele vai falar, ó, pois tudo o que há no mundo, ele vai mostrar o que é. As concupiscências, os desejos da carne, dos olhos e a soberba Da vida. da vida. Se você não amar esses, você ama o Pai. E já venceu esses. Se você já venceu esses, você vence o pecado. Já venceu o mundo. E o diabo já está perdido nessa daí também. Porque Isso. o diabo só triunfa sobre nós pelo pecado e pelo mundo. E todo pecado está contido no sistema mundano. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Oh, aleluia. E soberba. Isso. Foi assim que ele ganhou de Adão. O texto diz, e veio na mulher que a árvore era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, boa para se comer, concupiscência da carne, e desejável para dar entendimento, soberba da vida. Isso. Então tomou e comeu. Ali o diabo introduziu o sistema mundano, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Aí um dia está Jesus no deserto, em jejum, 40 dias e 40 noites. E tendo fome, o diabo aparece e fala o quê? Se tu és filho de Não é Deus. filho de Deus? Transforma a pedra em Pão. Jesus falou o quê? Concupiscência da carne foi vencida. Isso. Levou ele ao alto monte, mostrou em 1 minuto de tempo todas as glórias do mundo, dos reinos do mundo, e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele Se prostrar. venceu qual concupiscência? Concupiscência dos olhos. Levado ao pináculo do templo, se tu és o Filho de Deus, salta aqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com o teu pé em Pedra. Aleluia, glória a Deus. Isso. Aleluia. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Vencer a soberba da vida. Aleluia, glória a Deus. Venceu qual? Soberba Concupiscência da da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Ali só foi uma das vezes que Jesus Isso. passou a vida toda vencendo. Então, Ele nos dá
o Espírito de Deus, a palavra de Deus e a fé, para nós conseguirmos vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que é vencer o pecado. É, desse jeito. E automaticamente vencemos o diabo. Amém, Senhor. Aleluia. Fala assim, Deus, Deus, me conceda a graça, me conceda a graça para que por meio do Espírito Santo, para que no meio do Espírito da tua Santo, palavra, da tua por palavra, meio do novo nascimento, por meio do do nascimento, gerar, do gerar, o fruto do o Espírito, fruto do na Espírito, minha vida, na minha vida, eu eu possa possa vencer este pecado, vencer a concupiscência da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a concupiscência e dos a olhos soberba da vida, e a soberba da vida, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Graças te damos. Glórias a ti, Pai. Encerrado essa aula de hoje, vamos colocar de pé.